Conheça os flashes do futuro do Arrowverse. Todas as versões que vimos sobre Barry Allen de anos à frente que a gente pôde ver e não pôde ver. Então vai deixando seu like, inscreva-se aqui no canal, maratona o canal e agora, bora lá. Primeira versão do futuro. Eu meio que não considero tanto. Flash original, por que eu não considero tanto? Justamente Flash original. Ele é o Barry Allen 1.0. Ele virou o Flash naturalmente em 2020. Foi aprendendo sobre seus poderes, viagem no tempo, conhece um grande fã seu no futuro, que depois isso resulta num colapso. É esse Barry que treina sozinho, desenvolve seu traje sozinho, com alguma ajudinha talvez, cria a inteligência artificial Gideon, a esteira cósmica, é a linha do tempo original, onde tudo foi ocorrendo de forma destinada, natural, 1.0. E justamente sendo isso é o que faz eu não colocar ele como uma versão futura do nosso Barry. O nosso Barry é uma versão dividida do passado do Flash original. O Flash original volta no tempo junto com o Flash reverso. O Flash reverso queria matar o Barry Allen criança para apagar o Flash da existência, só que nessa luta onde o Flash sabia o que estava fazendo, ele consegue se salvar, aí o Tawny mata sua mãe e isso muda o futuro. O Barry não iria virar o Flash, consequentemente não tem histórias do Escarlate desde o seu surgimento. Então o Tawny teve os poderes enfraquecidos e o Flash não se tem certeza sobre o que aconteceu com ele. Pode ter deixado de existir apenas ele e o futuro continuou lá, a linha do tempo original seguiu sem o Flash, mas antes do ponto fixo já era o destino o Flash desaparecer. Então lá no tempo do Tawny o Flash já estava desaparecido, mas ele não sabia o porquê. Ou tudo foi afetado justamente, não vai ter Barry virando Flash em 2020, então não leva a eventos do surgimento do Flash pra frente. E o Tawny ficou vivo porque ele não foi morto e a força de aceleração apenas estava com essa queda. Foi nem de matar o Barry, e sim a sua mãe. Então imagina se o Tawny conseguisse matar naquele momento o Barry criança. A força de aceleração nem iria olhar para o Tawny. Mas enfim, esse momento do tempo que se tornou um ponto fixo, pois foi o momento que se transformou no ponto onde o Flash não existiria. E aí, esse Barry criança que está vivendo tudo isso, vendo sua mãe gritando, os borrões, é o Flash original criança, mas ele não viveu isso quando era garoto. E ao mesmo tempo, é o Flash que vai ser criado pelo reverso, de fato agora é ele quem viveu isso, essa tragédia. Então, o Flash alternativo não é um passado, um período do Flash original. Não é o Flash original do passado. Mas naquele momento, 2015, a linha do tempo estava cruzada, levemente alterada. Para eles ali, o pessoal alternativo, esse evento da casa do Barry é como se fosse algo que ele ainda vai fazer no futuro, quando na verdade não. É uma história, acontecimentos originais que criaram toda essa história nova, onde eles não tão perceptivelmente vão estar ligados que eles são originados por um evento do passado que não seriam esse o passado deles. Espero que tenham entendido, é o Flash do futuro se você estiver anos atrás. Mas como ele é o Flash 1.0, esse é o presente. Pode ser visto de outro ponto de vista como o futuro do alternativo, mas não são o mesmo Flash. É isso que o pessoal não entendem às vezes. É quase que um resquício do tempo, mas não. É uma versão dividida do passado, onde esse passado não é o original e será para o futuro desse justo passado modificado. Mas Flash original é um Flash de 2024, um Flash curioso, aparentemente muito inteligente, se livrou do Tawny supostamente se entregando para o tempo. E ele que causou juntamente com o reverso a linha do tempo da série. O Flash original teve que desenvolver a coragem, as motivações, as habilidades, tudo sozinho, e conseguiu se tornar. Enquanto depois, o reverso criando pouco a pouco o Flash no Barry, vai naturalmente se convertendo, porque o Barry podia ficar assustado e não querer viver essa vida. Mas intencionalmente pelo Tawny e naturalmente de forma cruzada do que já aconteceu, ele vai abraçar esse destino que foi reacendido. Segunda versão do futuro, Savitar. Essa de fato é o nosso Flash, é o Flash que viveu tudo desde a morte de sua mãe até então. O Savitar a gente sabe que é um resquício do tempo, de fato nascendo em 2021. Nessa batalha ele foi criado juntamente com outros resquícios para lutar contra o Savitar. Então o Savitar matava os outros resquícios, um resquício foi poupado pelo Savitar, enquanto o Flash verdadeiro atirava com a bazuca nele. Então o Savitar foi preso na força de aceleração e o resquício pegou a pedra filosofal dele. Só que
nesse estado já, em 2017, o Savitar matou a Iris West. Então, desde aí até 2021, nada mais importava. O Savitar já tinha vencido. Agora, com o resquício do Barry no time, todos rejeitaram ele. Na verdade, apenas não tinha o que fazer com ele. O Barry já havia se distanciado de todo mundo. E por eles serem um time Flash, boas pessoas, eles não iriam matar o resquício. Então, ele tinha a dor de ter perdido a Iris e ser rejeitado por ser a cópia que ajudou. Então, foi muito doloroso para ele. Aí, como ele estava com a pedra, o Savitar que estava preso estava se comunicando para ele, aparecendo para ele, dizendo que para essa dor passar, ele tinha que se tornar um deus. Então, Resquício obedece às ordens do Savitar depois de um tempo negá-las. Ele viaja para o passado e espalha o mito do Savitar, o primeiro meta-humano, o primeiro velocista. E aí vai se formando os seguidores do Savitar conforme os séculos. Até que um período pronto para fazer o ritual para fazer o Savitar aparecer, que na verdade era o Resquício abrir a força de aceleração, o Savitar sai, mas era o tempo todo um plano para o Resquício ficar preso em seu lugar. Mas o Resquício resiste ao portal e os dois iniciam uma briga, até que o Resquício pula vibrando dentro da armadura, tirando quem estava dentro dela, ele próprio mais velho. E aí ele entendeu que o Savitar era o tempo todo o Resquício do tempo de 2021. Então ele mata a sua versão mais velha, os seguidores viram tudo, eles passaram a seguir aquele mesmo ali, pois ele conseguiu tomar a armadura do grande deus, e aí ele é sugado para Speed Force enquanto a pedra ficou aí com os seguidores. E aí até o século 21, onde o Julian Albert é o Alquimia, o Savitar ficou preso durante todo esse tempo, onde ele vai ser libertado em 2017 e causar todas as mesmas coisas que ele vivenciou quando era o Flash, só que agora sendo o próprio Savitar, e futuramente vai morrer do mesmo jeito como ele matou o dele mais velho e se tornando o Savitar. Essa versão, sendo um resquício do tempo, faz ele ser alguém independente, pois se o Flash tiver novas memórias, ele vai ter também. Tudo que o Flash faz, ele lembra, ele era o Flash. Além de que ele era o Flash, já vivenciou contra o Savitar, então ele fala e faz tudo como o Savitar depois, tanto por lembrar o que ele já passou e porque naturalmente, após toda a história, ele vai agir como o outro Savitar, e literalmente sendo o Bootstrap perfeito, sendo sua própria causa e efeito para manter tudo se repetindo. Toda essa causa do Savitar passou a existir após o ponto de ignição. O Flash alternativo salvou a Nora e criou uma linha do tempo onde ela não morreu, mas não é a linha do tempo original. Ele é o Barry do ponto fixo, ele teve esse momento que o Flash original não teve, ele teve essa tragédia. Ele virou o Flash de forma intencional pelo Town. Ele já é de outra linha do tempo, desse ponto fixo. Então, trazer a Nora de volta não vai ser a mesma coisa do que originalmente já era. Ele apenas reescreveu a realidade dele. Então ele não vira o Flash reverso está mantido nessa linha do tempo, já tem outros velocistas, e aí quando foi consertado, matando a Nora pela segunda vez, a realidade volta, mas não a mesma perfeitinha como antes. E aí apenas veio uma consequência temporal de Bootstrap, um paradoxo de loop infinito. Terceira versão do futuro, Flash de 2024 do ciclo de Savitar. Novamente, de fato, o nosso justo Barry, sem a mãe do ponto fixo. E é na mesma saga após o ponto de ignição. Ele é quem conhece o Savitar, perde a Iris, fica quebrado, enfrenta outros vilões no caminho. Em 2021, ele tem acesso à bazuca, cria os resquícios do tempo, consegue vencer o Savitar e depois ele fica mais 3 anos parado, quebrado, enquanto seu resquício foi rejeitado e presumidamente já estava fazendo as ordens do Savitar. É o nosso Flash, e se o Savitar que percebeu que era um ciclo não tivesse percebido, a gente iria assistir tudo que o Flash do futuro vivenciou. Mas como a linha do tempo foi alterada pelo Savitar que percebeu a própria causa e efeito, ele fez coisas diferentes, mostrou o futuro pro Flash de 2017, trouxe a bazuca mais cedo, foi tudo em 2017, tudo que o Savitar queria. Mas justamente fazendo isso é o que fez esse paradoxo acabar. Ele pelo menos tinha que matar a Iris, mas ele não precisava que os resquícios fossem criados. Ele queria se fragmentar pela linha do tempo, coexistindo por ele próprio, mas sem precisar criar ele próprio, que seria o resquício que ele pouparia e manipularia. E esse Flash, curiosamente, teria a crise nas Infinitas Terras. Só que a gente não tem certeza de como foi. Se ele se sacrificou, se ele venceu a crise, se ele usou um resquício do tempo contra a antimatéria, porque uma das coisas após o ponto de ignição é a ferramenta resquício do tempo, que o Barry usou dessa vez com tudo. Não importa fantasmas do tempo, vou usar aqui e dane-se se meus outros deuses morrerem. E aí, com essa suposta sobrevivência na crise, leva à próxima versão.
Quarta versão do futuro, Flash de 2056 no ciclo de Savitar. A gente conhece ele por uma mensagem de 2056 mandada em 2017 para o Flash o pessoal ficar ligado que a linha do tempo era outra. Ele informa que criou o ponto de ignição, mudou tudo e para não confiarem no Barry Allen, mas era no Barry Savitar. E esse Flash é juntamente misterioso como o Flash original. Como eu já trouxe várias vezes, eu aposto no Flash original, mas não tem problema ser o Flash do ciclo que sobrevive à crise, porque de fato é o arrependimento do Flash que criou o ponto de ignição, e o ponto de ignição é algo do alternativo, senão não existiria o porquê. Mas também eu gosto de ligar e faz um sentido que essa mensagem possa ser uma intervenção cruzada, sabe? Porque o Savitar não se revela no ciclo. Os únicos que sabem quem é o Savitar no Paradoxo Infinito é o Wallace West, a Nevasca e o próprio Savitar. E o Flash de 2056 sabe quem ele é, mas não é o nosso Barry que vence o ciclo, porque ele venceu o ciclo, o futuro será completamente diferente e sempre sendo alterado. E o Flash original sabia das consequências do ponto de ignição, por isso ele alerta o alternativo em 2015. Tanto que depois, quando o ponto de ignição é feito e depois consertado, tudo do Savitar foi aplicado na linha do tempo como se sempre tivesse sido. O Tawny que trouxe o Barry pro presente sabia sobre ele, o que ficou preso no passado sabia também, ou seja, nos seus estudos sobre o Flash, mesmo lutando contra o original, destino padrão, crise, ficar preso no passado, ele conheceu o Savitar. O Abracadabra, que é do século 64, também ficou sabendo, então possa ser o Flash original em algum período do tempo anterior, ou mesmo o Flash do ciclo, descobrindo quem era o Savitar, só que já era muito tarde. Bom, vamos encaixar como sendo o do ciclo mesmo, porque o desaparecimento do Flash original é a sua suposta deixa de existência. As próximas do alternativo é um sacrifício, mas a do Flash do ciclo não sabemos. Então, por existir essa mensagem muitos anos depois da crise e o Flash está vivo, então o Flash do ciclo de Savitar venceu a crise, estava sozinho, provavelmente usou um resquício com certeza para sobreviver, descobriu sobre o Savitar e aí ele alerta ao passado. Quinta versão do futuro, também não muito considerada, mas é o Barry Flash Reverso no ponto de ignição reverso. O Barry Allen era o avatar negativo, era o reverso e quem causou todo o mal para o time Flash. O Tawny voltou para a noite no ano 2000 na Terra Prime e matou o Barry Allen criança, o que ele queria desde o começo e conseguiu ir alterando tudo, se tornar o próprio Flash positivo com a negatividade em si e tudo se aplicando de forma estável até o momento atual onde estava assistindo, onde o Barry estava tendo lembranças que ele não lembrava que era o Tawny que viveu no seu lugar. E aí, quando ele vai para 2031, o Tawny é o Flash, o Barry já está negativo e ele é o vilão desde o começo. Só que ele iria ser apagado da existência por não existir. O Tawny mata o Barry no ano 2000, não é afetado, vira o próprio Flash, tendo a sua versão que estava lutando com o Flash original. Aí ele vive tudo com seu outro eu sendo o Harrison Wells, tá ligado? E até 2031 ele liderou o time Flash, enquanto o Barry estava morto, mas era o Flash reverso o tempo todo. Ponto de ignição reverso mesmo. Seria na verdade então o Tawny ser o Flash de 2031, né? Vamos considerar então, né, ponto de ignição reverso. Você mata a pessoa e ela vive, se afeta a sua existência mas não afeta, mas aí com a pedra do tempo o Barry consegue restaurar a linha do tempo, consequentemente apagando as outras alternativas. Sexta versão do futuro, o nosso próprio Flash em 2023 que cumpriu o próprio ponto de origem, o ponto fixo. Após o Armageddon e a perda da Speed Force negativa, o Barry Allen do ponto fixo, que nunca faria isso, porque o Flash original não era ele do futuro indo lá salvar a Nora, ele agora precisava garantir que ela fosse morta e estabilizasse o passado, presente e o futuro do nosso Flash Prime. Então, do mesmo jeito que o Flash original, ele sabia o que tinha que fazer e tinha certeza que iria vencer. Agora, de fato, sempre será o Flash do ponto fixo, o que perde a mãe, cumprindo o ponto fixo no futuro. Mas não é 100% exatamente ele do passado ali na porta, porque é um novo passado que o do futuro que está ali impedindo não teve dessa maneira exata. Perceberam como remete ao original? O Flash original não é o que está na porta, é só a versão desse justo acontecimento, Nora Allen morta, já no futuro como Flash, tentando
voltar nesse momento para salvar a Nora. O Flash original nunca esteve na porta, não perdeu a sua mãe, está perdendo agora. Aí, quando o da porta se torna o original, o que está na porta também não é ele, não 100%. E aí ele cumpre o ponto fixo e é sugado para o seu presente com passado garantido. Bom, essas são as versões do futuro do Flash do Arrowverse. A gente também tem o Flash do período da Nora e do Bart, né? Que ele desaparece de novo, aí quando ele tá ali de volta, ele está em alguma missão mais importante com as lendas ou a Liga. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por assistir até aqui, vejo vocês na próxima e fui!